Muito bom, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Queria meditar um pouco sobre esse tema aí que vocês estão observando, Jesus, o modelo de ensinador cristão. Na verdade, são uma série de princípios de Jesus para o ensino que quero compartilhar com vocês. Então, veja bem, olha só, então nossa administração ela vai se desdobrar aqui em 3 momentos. Primeiro, vamos definir aqui alguns termos importantes para a nossa meditação. Refletir sobre alguns pensadores e suas ideias para o ensino. Refletir sobre os princípios de Jesus para o ensino. Então, observe, há quem diga que uma das maneiras mais importantes de aprendermos é definirmos as coisas. Então, observe, o que são princípios? Na verdade, princípios são fundamentos, são alicerces sobre os quais precisamos nos alicerçar. Então, são fundamentos, são alicerces, são colunas. Então, na verdade, princípios é justamente isso. São fundamentos, são alicerces, são colunas em que a gente constrói valores, constrói uma vida, constrói uma estrutura bem alicerçada através de fundamentos, alicerces e colunas. Outro tema importante para compreendermos Jesus como modelo ensinador cristão, através de seus princípios, entendeu que vem a ser ensino. Ensinar, na verdade, é fazer pensar. Então, quem ensina leva o seu educando, o seu aluno a pensar. Na verdade, ensinar é estimular para a edificação e resolução de problemas. Ou seja, é ajudar as pessoas a criar novos hábitos de pensamento e em ação. Paulo escreve isso lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 9. Ensinar é uma troca de experiência com responsabilidade. Isso é importante, porque muitas pessoas inculcam valores na cabeça da pessoa, mas não é com responsabilidade. O verdadeiro educador, ele ensina e proporciona uma troca de experiência com responsabilidade. Ensinar é ajudar a aprender. Para Mike Pillman, ensinar é despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Conhecereis a verdade, como diz João, e a verdade vos libertará. Ensinar é uma especificidade humana. Velho Paulo Freire afirma isso com muita claridade. É a base do ministério cristão. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, nos traz isso. Outro termo importante, o que é aprendizagem? Já entendemos o que que são princípios, entendemos o que é o ensino e agora é a aprendizagem. A aprendizagem é um processo lento, gradual, complexo de interiorização e de assimilação, no qual a atividade do aluno é o fator decisivo, preponderante. Então, na verdade, no processo de ensino e aprendizagem, o personagem principal é a aprendizagem e também o aluno. Na aprendizagem, o aluno pensa e age por si próprio, sob uma orientação inicial. Na verdade, o professor ele vai ser um mediador, um provocador do processo de ensino e aprendizagem. O professor, ele é, de uma certa forma, aquele que vai mediar o conhecimento, provocando o seu educando dentro do processo de ensino e aprendizagem. Isso é fundamental. Para a reflexão nossa, a aprendizagem se realiza através da conduta ativa do aluno, que aprende mediante o que ele faz, e não o que faz o professor. Ralph destaca isso. Somos seres programados para aprender, isso é fato. Isso é importante. Jacob. Pensadores e suas ideias para a educação, é importante. Sócrates, 469 a.C., interessante esse pensador grego, local de nascimento Atenas, Grécia, formação um filósofo, um pensador em busca da verdade. Algumas obras de destaque, Sócrates não escreveu absolutamente nada. Ideias interessantes, conhece a ti mesmo. Existe apenas um bem, o saber, e apenas o mal, a ignorância. Olha só, interessante. É sábio o homem que pôs em si tudo o que leva à felicidade ou dela se aproxima. Um pouco contrastante essa colocação de Sócrates, mas é interessante refletirmos. Buscava a verdade e a virtude, só sei que nada sei. Há quem atribui essa frase a outros discordam, mas discussões à parte. O princípio do raciocínio, dos raciocínios é constituído pela essência das coisas do mundo. Então,
Então, esse pensador é interessante. Pensadores e suas ideias para a educação. Platão, 427 a 347 a.C. Local de nascimento, Atenas, Grécia. Formação filósofo. E é o primeiro pedagogo, vamos dizer assim, discípulo de Sócrates. Obras em destaque, Diálogos, Banquete, República, etc. Ideias interessantes. Platão sempre ensinava a busca das virtudes como a justiça e a verdade. Não educação consiste em valores éticos. A educação deve propiciar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podemos ter. Então, Platão deu uma contribuição gigantesca. Aristóteles, discípulo de Platão, 324 e 322. Essas datas, cronologia, é apenas de aproximação. Local de nascimento, está Gira, na Macedônia, formação filósofo e defensor do ensino para a virtude. Obras em destaque, Aristóteles escreveu sobre muitos assuntos, deixou em todos os campos da marca indelével o seu gênio. Há quem afirme que muitas obras de Aristóteles, na verdade, não foi dele, mas na verdade era uma academia, discussões à parte. Metafísica, lógica, discutiu, né, a ética de Nicômaco, a política, etc., física, ideias interessantes. Ser feliz é ser útil à comunidade, era dois dos objetivos sobrepostos. A educação para Aristóteles é um caminho para a vida pública. Educar para a virtude é um modo para educar para viver bem. Então, as contribuições gigantescas desse pensador chamado Aristóteles. Pensador e suas ideias para a educação. Confúcio, 384 a 322 a.C. Confúcio, China, formação filósofo. Obras em destaque, a maioria das suas ideias estão nos Analectos de Confúcio. Ideias interessantes, se queres prever o futuro, estudo o passado. Importante. E não procura saber as respostas, procuro compreender as respostas. As perguntas. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio deu uma contribuição muito grande na ética e nos valores da China até os dias atuais. Agostinho, 427 a 345 a.C. A contribuição desse pensador, domínio romano, formação teólogo, filósofo da Revelação Divina. Obras em destaque são várias, Confissões, é um livro clássico, Cidade de Deus, da Trindade e outras publicações gigantescas sobre esse pensador, esse teólogo, da era patrística. Ideias interessantes. Agostinho afirmava que o homem só tem acesso ao conhecimento quando iluminado por Deus. Se o bem vem de Deus, o mal se origina da ausência do bem e só pode ser. Não se deve esperar da criança inteligência nem aspirar a ela. Mais importante é a consciência e a disciplina. Não se aprende pelas palavras que repercutem exteriormente, mas pela verdade que ensina interiormente. Lutero se comemorou os 500 anos da Reforma de Lutero, onde ele deu uma contribuição gigantesca. Nascido na Alemanha, formação teólogo, e o autor do conceito de educação útil. Obras em destaque, a publicação das 95 teses e ideias interessantes. O autor do conceito de educação útil, quando a escola progride, tudo progride. E várias outras ideias desse reformador chamado Lutero. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, formação de Genebra, Suíça, filósofo da liberdade como valor supremo, contrato social, romance Nova Heloísa, ideias importantes. Então, destaca muitas ideias de Rousseau, quando a questão da educação deriva para Rousseau se preocupar com a formação moral e política. Outro pensador importante, Pestalozzi, Suíça, educador que incorporou o afeto à educação. São várias obras que Pestalozzi destaca,
Os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma da criança. Segundo Pestalozzi, a formação principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais inatas. E várias outras ideias. Ele ensinava a ideia do aprender fazendo. John Dewey, né? Estados Unidos, filósofo que levou a prática para a escola, criou uma universidade de exílio para acolher estudantes perseguidos em países de regimes totalitários. Interessantes são essas: educar a criança como um todo. O professor que desperta o entusiasmo seus alunos conseguiu algo que nenhuma soma de métodos sistemáticos, por mais corretos que sejam, pode obter. A metade da vida não é a perfeição, mas o eterno processo de aperfeiçoamento, amadurecimento e refinamento. E aí nós temos aqui Émile Durkheim, ou Durkheim, como você queira pronunciar, França, sociólogo, que criou a sociologia da educação, obras em destaque, a divisão do trabalho social e o suicídio. Ideias interessantes para o psicólogo francês: a principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir para a humanidade. A educação tem por objetivo suscitar, desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. Dizia ele, a principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir para a harmonia social. Alexandre Neil, outro, deu a contribuição escocês, várias obras em destaque: Liberdade sem Medo, Liberdade sem Excesso. Então as suas obras realmente são muito significativas, né? Jean Piaget, muito conhecido, suíço, né? Biólogo que propôs o aprendizado microscópico. Obras de destaque: A Linguagem e o Pensamento da Criança, Epistemologia Genética e tantos outros trabalhos. Ideia: segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência. Para Piaget, o aprendizagem é construído pelo aluno. Piaget afirma que as crianças não pensam como os adultos e constroem seu próprio aprendizado. A contribuição de Piaget é realmente gigantesca. Vygotsky, Rússia, direito, psicólogo, sua formação, que vivia o ensino como processo social. Muitas obras em destaque, né, e muitas ideias importantes a saber, e aí bem destacado, né? Para Vygotsky, todo aprendizado é necessariamente mediado. A interação, conhecimento realmente vai produzir o processo de aprendizagem. Paulo Freire, o velho Paulo Freire, né? Nascido em Recife, numa família de classe média, formação educador, formou-se em direito, mas não seguiu a carreira. O mentor da educação para a consciência, Pedagogia do Oprimido, uma obra clássica dele, Pedagogia da Autonomia e tantos outros trabalhos. Ideias interessantes: quem ensina, aprende ao ensinar, Paulo Freire. Ensinar não existe sem aprender, e vice-versa, Paulo Freire. Então são muitas as contribuições. Os pensamentos de Paulo Freire é muito adotado na educação contemporânea. De leitura, Pedagogia da Autonomia, muito interessante. A Pedagogia também do Oprimido e várias outras obras de destaque do patrono, né, da educação brasileira, Paulo Freire. Muito importante. Pensadores de Edgar Morin, a educação da complexidade, francês, sociólogo, que propôs a religação dos saberes. Muitas obras, né, os 7 saberes necessários, a ligação dos saberes, muito importante. Escola, em sua singularidade, contém em si mesmo, apresenta a sociedade como um todo. Gardner, psicólogo e cientista das inteligências múltiplas, muito interessante. Inteligências múltiplas, mentes extraordinárias. Ideias interessantes. Educação precisa justificar-se, realçando o entendimento humano. Todos os indivíduos têm potencial para ser criativo, mas só serão se quiserem. Muito interessante. Então, nós vimos aí vários pensadores e ideias que contribuíram, né, para a educação até hoje, e nós aprendemos muito com esses teóricos que contribuíram para o processo de ensino-aprendizagem, a educação de uma forma geral, de uma forma global, de uma forma realmente bastante concreta, de uma forma bastante edificante e esclarecedora, informativa para os educadores do século XXI, da contemporaneidade. Mas, dando sequência aqui, o nosso
nosso estudo, né, eu quero aqui adentrar também, como já refletimos no curso da história, esses teóricos deram sua contribuição para o ensino, mas igual à pedagogia de Jesus nunca existiu e nem existirá, afirmo eu. Jesus é um mestre por excelência. Isso é um fato inconteste, isso é um fato que não tem argumento. Jesus é mestre por excelência. Jesus nunca cursou uma faculdade, nunca teve mestres, mas Jesus, como a própria deidade divina, Jesus é mestre. Isso é um fato inconteste, repito mais uma vez. Ninguém esteve melhor preparado e ninguém se mostrou mais idôneo na arte do ensinar do que Jesus. O próprio Augusto Cury reverencia, né, escrevendo várias obras sobre esse mestre de Nazaré. Interessante, ele escreveu uma obra, Augusto Cury, Análise da Inteligência de Jesus, destacando realmente a inteligência realmente de Jesus de uma forma grandiosa, e escreveu com uma maestria realmente inigualável. Então, nós observamos que o mestre da arte do ensinar, Jesus, nos deixou um legado realmente jamais que pode ser substituído. Então, quanto mais estudamos a obra e a vida de Jesus, mais vemos que ela se baseava-se em princípios substanciais de forma singular, sobre o qual nós queremos destacar alguns. Princípio de Jesus para o ensino. Quando nós observamos esses princípios de ensino de Jesus, nós observamos que Jesus tinha um olhar para longe. O olhar de Jesus era de uma visão extraordinária, era de uma sensibilidade extraordinária. Jesus via aquilo que os outros não conseguiam enxergar, até mesmo os teóricos que eu já comentei anteriormente, não conseguia enxergar aquilo que Jesus enxergava. E acrescento eu, muitos desses teóricos se basearam também no olhar clínico, no olhar de sensibilidade, no olhar pedagógico de Cristo Jesus, do Mestre de Nazaré. Então Jesus via aquilo que os outros não conseguiam enxergar. Jesus olhava suas potencialidades futuras e não meramente suas presentes qualificações. Por exemplo, via naquele Simão impulsivo, radicalista, né, vacilante, um caráter forte, corajoso, vigoroso, e por isso lhe deu o nome de Pedro, pedra, rocha pequena. Viu também João, muito jovem, descaridoso, filho do trovão, um grande caráter, bem mais amoroso e compreensível, o discípulo amado. Então nós já observamos como um princípio do ensino de Jesus, um olhar longe. Outro princípio que nós queremos destacar sobre os princípios de ensino de Jesus era o olhar de Jesus. Jesus olhava para longe. Jesus podia descobrir um fariseu cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de arrogância, e numa mulher de má vida, de má reputação, possibilidades que ninguém enxergava, afirma Bruce Burton. Por exemplo, o povo via Zaqueu apenas como um judeuzinho insignificante, desonesto. Jesus viu nele um homem de generosidade incomum. Observe também o caso de Mateus. Todos viam nele mais que um desprezível coletor de impostos, mas Jesus viu nele o potencial escritor de um livro que viria para sempre e veria para sempre. Princípio de Jesus para o ensino. O que aprendemos desse princípio de Jesus? Jesus nos ensina neste princípio que o Reino de Deus não viria por meio de campanhas turbilhonantes e nem por ocasiões grandemente trabalhadas. Jesus via realmente que os seus ensinamentos não viria de situações realmente grandiosas, estou falando humanamente falando, mas no sentido da simplicidade das pessoas, mas pelo processo seguro do ensino e treinamento, preceito após preceito, regra após regra. Ou seja, paulatinamente o ensino de Jesus sendo inculcado na mente das pessoas. Somente assim cristãos imaturos atingiriam a estrutura ou a estatura completa de um verdadeiro cristão. Ou seja, esse olhar para longe de Jesus nos ensina firmeza e constância para a caminhada na vida. Princípio de Jesus para o ensino.
Jesus deu valor ao contato pessoal. Os dias atuais são marcados por resultados imediatos. Vivemos obcecados pelos números, pela quantidade. O sucesso de um evangelista, de um pastor, de um professor de educação religiosa é medido hoje pelo número de conversos, de membros de igreja, ou quantidade de igrejas, ou pelo tamanho da escola. Em resumo, se enfatiza mais a multidão do que o indivíduo. Nós vemos aí pastores desesperados em busca de crescimento numérico das igrejas e não em detrimento com a qualidade. Jesus enfatizava outra coisa, o contato pessoal. Em grande parte, o seu tempo, Jesus ocupou-se em conversas com todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Né? Você observa com uma mulher que era rejeitada na sociedade, onde o homem não poderia, né, ter um diálogo, principalmente a união entre judeus e samaritanos não convinham para o contexto de então. Jesus conversando também com um sábio, né, Nicodemos, transmitindo os seus ensinamentos de uma forma maravilhosa. Jesus conversando com pessoas realmente comuns da sociedade da Galiléia, de uma forma, em meio às multidões também. Jesus preferia o contato pessoal e não aí passear pelo mundo afora, sem nenhum sentido. Então nós observamos que Jesus dava contato ao contato pessoal, dava importância ao contato pessoal. Então esse princípio é extremamente relevante. Outro princípio que nós encontramos e aprendemos os princípios de Jesus para o ensino. Jesus começava onde estava o povo. Jesus era Deus encarnado. Jesus não pregou sermões preparados para certas ocasiões específicas, mas Jesus ia onde o povo estava. Nós observamos isso nas páginas dos evangelhos e nas epístolas instruídas pelo apóstolo Paulo. Então, a destaque, Jesus ia de encontro ao povo de uma forma realmente grandiosa. Outro princípio, Jesus detinha-se em assuntos vitais. Jesus não se detinha a coisas realmente que não tinham importância, mas só aquelas coisas vitais. Observamos que em todos os ensinos de Jesus não encontramos indicação alguma de que ele se detinha em assuntos secundários, mas ele ia realmente na raiz da questão. Ele não estava preocupado em ensinar história, geografia, outros costumes da Palestina. Pelo contrário, ele se detinha sim aos problemas de natureza humana. Jesus não gastou seu tempo com picuinhas em denunciar erros dos outros. Jamais tratou negativamente os problemas da vida, mas de forma positiva, tentando extrair algo bom às pessoas. Jesus trabalhava a consciência dos indivíduos. Os escribas e fariseus, os mentores profissionais da religião dos dias de Jesus, tentavam desenvolver o caráter por meio de regulamentos e preceitos minuciosos, muitas vezes inúteis. Disse Jesus: carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 46. Então, já observamos, Jesus nunca compeliu alguém, nem impôs sua vontade, nunca forçou alguém a concordar com ele, nem impôs de forma dogmática os seus ensinamentos. Jesus sempre trabalhou nos indivíduos a consciência do que o intelecto, a razão. Jesus olhava sempre para o que havia de bom no indivíduo. Jesus procurava ali olhar para o lado bom das pessoas, mesmo que sejam fariseus sem escrúpulo, desonesto, legalista, e também para aqueles que viviam chafurdado pelo pecado. Jesus, com seu olhar fraterno e eterno, queria que o ser humano encontrasse sempre o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Jesus assegurava a liberdade de ação do aluno. Uma das famosas 7 leis do ensino de João M. Gregório é esta: provoque e dirija as atividades próprias do aprendiz e não lhes ensina aquilo que ele pode aprender por si mesmo. Você não pode enfiar a ideia da cabeça do aluno. Suas palavras são apenas símbolos das ideias que estão em sua mente. O aluno deve interpretar tais símbolos e daí, com isso, construir suas próprias ideias. O ensino só tem êxito quando leva o aluno a agir. Eu sou livre em Jesus. Você é livre em Jesus? Seja livre em Jesus. Portanto, se é ministério, seja ministrar. Se ensinar, que haja dedicação ao ensino.
Epístola de Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 7. E que esses princípios de Cristo possam estar impregnados na nossa prática pedagógica. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.